Muito bem, nação, vamos para as últimas informações do Flamengo. Desde já desejo um Feliz Natal atrasado para vocês, mas que Deus abençoe a sua vida. Você que está sempre acompanhando a gente aqui, você que torce para o Mengão, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, tem trave na negociação com o técnico Felipe Luiz. Será que vai renovar? Esperamos que sim, mas Felipe Luiz parece que está pedindo mais de 2 milhões de reais. A gente vai trazer as informações para vocês. Fica até o final do vídeo. Tem informação sobre o novo reforço do Flamengo. O Mengão quer o zagueiro Vitão do Internacional. Cruzeiro está entrando na jogada. Vamos aqui analisar todas as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral como sempre, explode o dedo no like, chega mais e vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Escreve aí nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos acompanhar as informações do Flamengo e vamos ver o desenrolar dessa negociação com o técnico Felipe Luiz. Por lá também. Valeu, pessoal. O Natal passou e o Flamengo ainda não tem um técnico garantido para 2026. Seguem as conversas entre Felipe Luiz e seus representantes e a diretoria do Flamengo. A expectativa era fechar tudo até o Natal, com substancial aumento para o treinador, 2 anos de contrato, mas ainda há entraves. Situação de cláusula de saída possível para um time europeu de alto escalão. Também a questão financeira pega ainda, o Felipe Luiz pede um pouco mais do que o Flamengo deseja conceder neste momento e as partes conversam para acelerar esse processo aí e até o fim do ano, até dia 31 de dezembro, último dia de contrato de Felipe Luiz, tudo estar acertado. Ele já participou dessa negociação aí, de todo o processo, planejamento para 2026, mas o treinador, por enquanto, férias na Europa, está esperando o aval dos seus representantes, todo o acordo para assinar o contrato por mais 2 temporadas. O Flamengo pretende acelerar para não esticar demais a corda e ter que entrar em 2026 ainda sem um técnico definido. Boa, Pedro. Falando ainda de Flamengo, o diretor de futebol José Botto deu uma entrevista ao Canal 11 de Portugal e também falou de saída do clube. Vamos ouvir. Foi perfeito ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro. É algo que não é normal, só aconteceu 2 ou 3 vezes. Imagina-se a voltar um dia ao futebol português? Acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em regressar a Portugal ou pelo menos à Europa, num projeto que me agrada. Pois é, a fala do José Botto até chama a atenção também, né, Elton? Vindo desse ano vitorioso, enfim, né, de um trabalho que acaba funcionando, acho que surpreende até a nossa companheira ali da TV Portuguesa. Pensa em um dia voltar e ele já fala logo de cara, assim, mais um ano, já penso em voltar também. Essa própria questão do Felipe Luiz, ainda negociando a sua permanência, nunca escondeu também a vontade de atuar como treinador no futebol europeu, enfim, muita coisa que poderia mexer demais com esse Flamengo, com essa sequência que foi vitoriosa desse ano, pensando em planejamento para a próxima temporada. Não só tenho vontade de voltar, como já tenho prazo para voltar, né, Glaucia? Acho que é mais ou menos isso que o Botto acabou colocando nessa entrevista. São algumas questões que eu acho que precisam ser colocadas. Primeiro, o Flamengo, gerador de notícias, né, nesse fim de ano. Mas essa entrevista, Glaucia, você que conhece muito bem Portugal, né, que já teve a oportunidade, inclusive, de morar em Portugal, sabe como os portugueses eles são bem diretos em muitas questões, né? Eles muitas vezes não rodeiam. Muitas vezes diretos até demais, no dia a dia, né? Mas, de qualquer forma, numa entrevista como essa, ele colocando o desejo dele, mesmo tendo mais um ano de contrato, além do que ele quer cumprir, eu vejo com essa sinceridade com muita naturalidade. Eu não sei como o Flamengo vai encarar isso, obviamente, né? Porque você planeja ter o seu dirigente até o fim do contrato. É claro que no meio do caminho as coisas podem mudar para os dois lados, né? O Botto recebeu uma proposta e eu acho que contratualmente isso é possível também. O Flamengo não mais se interessar pelo trabalho dele e optar por uma ruptura, isso faz parte do mercado. Eu acho que mexe pouco nesse momento com o que o Flamengo pensa de curto prazo, porque a base está montada. A próxima temporada, e para alguns jogadores devem vir, o próprio presidente falou sobre isso, né, de investimento ainda maior. E o Flamengo acho que estabeleceu talvez uma ideia de trabalho com um perfil de profissional
que a gente até já falou aqui sobre isso, né? Sobre um profissional que não é necessariamente estatutário, como o Flamengo vinha promovendo nos últimos anos, você trazer um profissional de fora, e acabou sendo o José Botto. Eu acho que a partir do momento em que você estabelece, né, esse critério, você tem essa estrutura já pronta, você consegue manejar bem mudanças, substituições. Eu acho que não é o fim do mundo ele sair no fim da próxima temporada. Eu acho lícito, né, o desejo de um profissional querer, né, mudar de ares, né, porque todo mundo tem aí o seu desejo profissional, e a questão que pesa mesmo é justamente essa questão contratual. A gente não sabe se internamente isso é conversado, se há também essa abertura, né, para que ele saia antes do fim do seu contrato, mas de qualquer forma acaba mexendo um pouco nessa reta final de temporada, como ele vai ser observado pelo externo, né, como ele vai ser observado a partir de agora, visando a temporada que vem. Agora, pensando em mercado na Europa, não sei, Glaucia, se tem tanto espaço assim. A gente sabe que é bem diferente, né, do futebol brasileiro. Eu acho que aquele tem muito mais autonomia e talvez muito mais possibilidades de sucesso do que nesse momento em um grande clube europeu, que tem um outro modelo de trabalho. Ele tem a história já dele por lá também, né, Elton? E aí aproveitar esse viés de alta, que o Flamengo também termina a temporada com títulos, e aí o trabalho de todo mundo acaba aparecendo sem dúvidas. Ainda sobre o noticiário do Flamengo, essa semana a gente falou do interesse do Cruzeiro no Vitão, zagueiro do Internacional, mas que também havia o interesse do Flamengo. E a notícia lá do nosso site é que o Inter aceitou nas últimas horas uma nova investida do Flamengo pelo Vitão. Ele já estaria palavrado com o Cruzeiro, com quem tem um acordo verbal para assinar um contrato válido por 5 anos, até dezembro de 2030. Essa é a apuração aqui da ESPN. Mas o Inter resolveu avançar com a oferta do Flamengo, que dessa vez colocou na mesa cerca de 6 milhões de euros, algo que gira em torno de 39 milhões de reais. Mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia, hoje com juros, na casa dos 5 milhões de euros, 32,5 milhões de reais. Tá lá a apuração do Bruno Andrade, tá no nosso site no espn.com.br. E Elton, olha os números aí do Vitão, agora com uma interrogação ali perto do Cruzeiro. Opa, parece que os planos do Inter mudaram para o Vitão. 192 jogos, 187 como titular, 67 sem sofrer gols, 85,8 minutos por jogo, 3 gols e um título em alta no mercado Vitão, hein, Elton? Até porque é um baita jogador, né? E já mostrava isso desde a base, das seleções de base. Um zagueiro muito técnico, um zagueiro que despertou interesse do Tite justamente por isso, porque é um jogador que pode acrescentar muito nessa defesa do Cruzeiro. Vale um pouco o que a gente falou do Marlon Freitas para o Vitão, né? Eu acho que a única diferença é que o Marlon Freitas ele sairia do Botafogo titular para um Palmeiras titular. O Vitão não sai do Internacional titular para um Flamengo titular. Para o Cruzeiro, sim. Eu acho que nesse caso tem esse diferencial. É claro que olhando para longo prazo, né, pensando que o Flamengo também já tem uma defesa mais experiente, tem utilizado jogadores como Danilo, como Alexandro, como zagueiros, uma possibilidade de uma negociação do Léo Ortiz, ou até mesmo do Léo Pereira, né, que são jogadores em alta nesse sistema defensivo, ele pode ter chances em médio prazo nessa equipe do Flamengo. Mas acho que para o Cruzeiro ele chega para ser titular. Pensar em projeto de carreira, não é, Glaucio? Eu acho que é uma grande possibilidade. Permanecer no Internacional já seria também, né, um grande clube do futebol brasileiro, tem se reformulado, deve fazer uma grande temporada, mas o Internacional sabe que é esse o momento de vender o Vitão. Por isso, é bem provável que ele não permaneça no Colorado na próxima temporada, e é uma escolha bem interessante. Você escolher dois gigantes do futebol brasileiro, em curto prazo você ser titular dessa equipe, porque eu vejo o Vitão como titular do Cruzeiro, ou você ir para um clube que você tem garantias de disputa de títulos, assim como o próprio Cruzeiro, mas eu acho que o Flamengo está um passo à frente, ou 2 passos à frente do Cruzeiro, até mais do que 2, e é natural que isso aconteça, mas não com a garantia de ser titular em curto prazo. Eu acho que aí está mais nas mãos do Internacional do que do Vitão, Glaucia, porque quem vier com a oferta maior para o Internacional certamente será o escolhido pelo Clube Gaúcho.
E esse que é o ponto, né, Elton? Você ainda, quando começou a falar do Vitão, citou a história do Marlon Freitas, né? Mais uma vez, clube e o interesse do jogador envolvidos. Para o caso do Vitão, já estava palavrado para o Cruzeiro e muito provavelmente é isso que passa pela cabeça dele. Jovem, com essa possibilidade de chegar como titular, um pedido do treinador que também recém chega ao clube, e no caso do Flamengo não. Vai lá para compor, para buscar o seu espaço, enfim. Também tem essa coisa, né? Tem o interesse do que o clube também pretende, o Vitão, um jovem ainda, que também pode render mais adiante, mas também o interesse do jogador, né? No caso do Marlon, chegou a conversar com o Textor, olhou se ali o negócio pode parecer bom para todo mundo, para ambas as partes, aí ok. Agora, nesse caso do Vitão, tem também essa questão clube e jogador, né? Nesse caso, o Marlon Freitas, existe a possibilidade de permanecer, né? No caso do Vitão, acho que não. Até porque o Internacional vê, nesse momento do mercado, a possibilidade de fazer receita. O Internacional fez uma péssima temporada, brigou para não cair, não vai ter a Libertadores no ano que vem. Você diminui o investimento. Para você tentar equilibrar, você vende atletas, né, e consegue ali fazer um caixa um pouco mais equilibrado, visando uma próxima temporada para disputar em alto nível, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Então, acho que pro Vitão, o Internacional é página virada. O desejo dele de ir para o Cruzeiro pode pesar na negociação, Glaucia, mas eu acho que vai pesar muito mais justamente essa questão do Internacional, que é o que talvez tenha um poder nas mãos nesse momento de escolher qual o melhor negócio para ele. Né, se um valor alto com o Flamengo, de repente ficar com um percentual também dos direitos econômicos do jogador. Eu acho que nesse caso fica muito mais nas mãos do clube do que do jogador, por mais que a gente saiba que o desejo do atleta também pesa nessa negociação. Dar uma entrevista para o canal 11 Local e disse: acho que o rubro-negro não vai curtir. Falou o seguinte: foi perfeito ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro. É algo que não é normal, só aconteceu 2 ou 3 vezes. Imagina-se a voltar um dia ao futebol português? Acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em regressar a Portugal ou pelo menos à Europa, num projeto que me agrada. Rafael Marques, vou começar com você, vou jogar bomba no teu colo. Mais um aninho no Brasil, depois eu quero voltar para a Europa. Precisava falar, lembrando que, coisa de 10 dias atrás, talvez até um pouco menos, uma semana atrás, ele deu uma declaração a respeito do Filipe Luís, onde vislumbrava um futuro nem tão distante assim do Filipe no futebol europeu, que também essa declaração não foi das mais bem aceitas por aqui. Essa de agora também não será. Desconfio que não será. Não será. Não será. Em breve não será. Mas o futebol é a sua característica inviolável de criar mitos. Não é? Playhouse, Elias, Birner e fãs de esporte, né? José Boto, que até metade do ano de 25 estava sendo severamente criticado no clube, inclusive pelo próprio presidente, o BAP, porque ele tinha dinheiro para contratar, mas não fazia investimentos pesados dentro do mercado em âmbito global. Precisou tomar uma chacoalhada quando quase trouxe um atacante da segunda divisão do futebol inglês, para aí sim começar a acordar e buscar reforços compatíveis com os anseios, as expectativas, os desejos do Flamengo. Deu certo, o Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, por uma disputa de pênaltis não foi campeão mundial. E aí, claro, né, como todo mundo dentro do clube fica gigante, atinge um tamanho além do normal por conta do resultado esportivo. E ele é José Boto, não é, Playhal? Não é José Bobo. De bobo ele não tem nem a cara. Obviamente que ele está se valorizando, obviamente que ele está jogando pra galera, obviamente que ele está dizendo que, olha, de repente eu fico só mais um ano e volto pra cá ano que vem, porque sabe como é que é, né? O futebol brasileiro é difícil ficar muito tempo. Já está se colocando numa condição de valorização. Ele fala isso externamente para impactar internamente. Eu não sei até que ponto, e aí é questão de falta de informação mesmo, o BAP reage positivamente a esse tipo de comportamento. Dirigentes antigos do futebol brasileiro não suportariam ouvir uma declaração dessa de um profissional empregado. O Boto é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Ele tem contrato com o clube, ele é funcionário do clube.
E ele dizer isso, vai ficar mais um ano, depois de eu voltar, é o tipo da situação que numa entre-safra de temporada, numa mudança de um ano para o outro, certamente causa algum impacto. Ou o BAP vai ignorar, ou vai chamar as falas. E seria o caso. No lugar do BAP, eu faria isso. Vem cá, campeão. Estou contando com você aqui para poder tocar o trabalho. Temos um orçamento de 2 bi para poder contratar jogadores de altíssimo nível. O Flamengo busca, no mínimo, manter em 26 o que já fez em 25. E você está falando em sair no final do ano? Nem renovado com o Filipe Luís nós estamos ainda. Eu acho que esse tipo de declaração ela é inoportuna. Embora o Boto não jogue. E a gente precisa entender também que isso é necessário ser dito, viu, Plihal? Zé Elias, como é que você acha que o BAP reagiu ao saber dessa declaração do José Boto lá em Portugal? Não, eu acho que vai chamar numa salinha, aquela conversa, você falou que vai sair daqui a um ano, são seus planos, o que vai fazer, e eu acho que no meio do ano o BAP já vai conversar, já vai tendo uma segunda opção até o final do ano, porque tudo é resultado, real. Ele falou isso porque o Flamengo ganhou. Se o Flamengo não tivesse ganho, ou se tivesse feito apenas um bom trabalho, provavelmente não estaria falando isso e a gente não saberia nem se ele estaria, né, no Flamengo agora, porque também teve uns deslizes, né? Conversa com jornalistas, uma série de coisas. Do Pedro. Né, um monte de coisas aí que ele também errou ao longo do ano. Mas eu acho que o BAP como presidente, e eu gosto do BAP no sentido da forma como ele é direto em determinadas situações, provavelmente vai chamar, assim, vamos sentar, conversar, qual que é a sua intenção? É um ano mesmo? Você tem que trabalhar aqui, você quer renovar no meio do ano, a gente senta e conversa, como é que funciona? Porque você tem que me avisar, porque o trabalho aqui é de longo prazo. Né? Eu acho que vai fazer um planejamento com ele. É natural. Agora, os torcedores precisam entender que é uma pessoa... O cara em rede social já estava assim, pode ir embora. Mas é o seguinte, tá fazendo plano de ir embora, vai embora já. Mas é o seguinte, eu não tô aqui defendendo ele, mas é uma cultura diferente da nossa. É uma cultura totalmente diferente da nossa. As pessoas, muitas vezes, aqui, elas não entendem, mas os portugueses, as pessoas, os europeus que vêm aqui jogar no Brasil, vêm jogar aqui no Brasil, eles pensam de forma diferente. Eles ficam maravilhados com tudo aquilo que acontece aqui, mas na hora de tomar a decisão, os caras são frios. Eles não se deixam levar pelos momentos de, torcida ou isso. Eu sou profissional. Você está me pagando, eu sou profissional. Tenho um contrato até 2 anos. A pergunta da mulher foi assim, não, eu vou trabalhar mais um ano e quem sabe eu posso voltar para Portugal. Eu, particularmente, não vejo nada demais. Não vejo nada demais, porque ele tem 2... Mas talvez não precisasse falar, né? Não, mas aí entra no que o Rafa falou, de bobo ele não tem nada, ele vai se valorizar, ele tá vendendo o peixe dele, Plirra. Ele tá anunciando aí pro BAP, daqui a um ano eu quero ir embora, aí o BAP tem o direito de cobrar, então daqui a um ano você vai fazer o trabalho direito, senão daqui a 6 meses eu te mando embora. Vai depender tudo dessa conversa que provavelmente o BAP deve fazer com ele. Lá embaixo, o Vitor Birner prometeu, vou polemizar quando falar a respeito deste tema. Prometi? O homem tem nas mãos... Escutei. Você esqueceu? Já esqueceu? Não, você tem uma opinião, não sei se é polêmica. O Vini também está esperando aqui. O homem tem nas mãos o maior orçamento do continente para brincar de reforçar um time já fortíssimo. Nem isso satisfaz, Vitor Birner? Ele fez o seguinte, ele está jogando pôquer, abriu o asa, ele mostrou, a carta fechada ele não sabe qual é. E ele está apostando sem ver essa carta. Essa carta fechada está na mão do dirigente do Flamengo. Ele escolhe agora, porque ele oferece ao profissional essa condição de investimento, de trabalho com estabilidade, de ter o melhor elenco do país, de continuar ganhando campeonatos, de se valorizar, o que ele não vai ter em nenhum dos principais clubes grandes da Europa. O Real Madrid não vai contratá-lo, o Barcelona não vai contratá-lo, ele não vai ser contratado pelo United, mesmo nessa fase, pelo Liverpool. Aliás, ele jamais trabalhou em clubes deste porte. Isso. Quem sabe? No Benfica. Porto hoje não tem dinheiro quando recuperar. Quem sabe? Né? Mas aí, nível nacional. Não chega no nível continental. No máximo a Liga da Europa. Né? Então, eu acho que ele quis se valorizar. Ele tirou as e decidiu sem ver outra carta fazer a aposta. Só que pra mim, quem tem a decisão é o Flamengo. A não ser que o Flamengo não se ache... tem também a coisa, Birner, desculpa te interromper, do futebol brasileiro ser muito massacrante. O Abel Ferreira toda hora fala disso e a gente acabou de ver o Leonardo Jardim deixando o Cruzeiro por conta disso também. Quando o cara pensa em qualidade de vida, um pouco de tranquilidade, sim. Mas aí entra no que você perguntou pro Rafa e pro Zé.
Não falaria. Porque agora ele criou uma situação de pró e contra. Agora ele criou a polarização em torno do nome dele. Os que acham que isso é uma traição ao clube, ou no mínimo uma falta de gratidão, e os que acham que os resultados justificam, ele fala, ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu estou muito curioso para ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Eu concordo com o Zé. Cabe o presidente do Flamengo perguntar, qual é a sua intenção? Segunda pergunta, por que você falou isso em público, sabendo como são as coisas aqui? E eu, no lugar do presidente do Flamengo, independentemente da decisão do Boto, se houver alguma outra possibilidade de mercado, para você olhar com bastante carinho, para quem sabe subir o nível até nessa função que é tão difícil no futebol brasileiro, eu olharia com carinho. Eu acho que o próprio Boto abriu as portas para isso. Tem só um detalhezinho. Os torcedores só não podem confundir o Boto com o jogador. O Boto é apenas um diretor. Se fosse um jogador, aí eu acho que um peso seria muito maior. Mas o diretor executivo não tem mas o diretor executivo não é ele que vai... Ele não entra no campo e decide. Nesse momento, ainda sem renovar com o Felipe Luiz, isso é importante, viu, Zé? Desculpe só te interromper em relação a isso, porque é o seguinte, nesse momento em que o Flamengo não tem a situação do Felipe Luiz equacionada, esqueça a questão dos reforços, tá? O Flamengo vai no mercado, a gente tem falado sobre isso aí, até ontem debatemos muito sobre isso, o Pedro Ivo Almeida tem até algumas informações a respeito, o Pedro Torre também. O Flamengo está atrás de um goleiro, de um zagueiro, de um atacante, talvez um reserva para o Arrascaeta, porque o Carrascal veio com essa função, mas acabou durante a temporada se escalando, né? Se bastando como um titular lá pelo setor esquerdo. Não estamos falando disso, estamos falando do técnico, o cara que comandou o Flamengo num ano em que o Flamengo levantou 7 taças ao longo de uma temporada e que tem uma necessidade de se sentir valorizado internamente. Quem conduz esta renovação de contrato, no caso específico do Felipe Luiz, é o BAP, não é o Boto. Mas o torcedor sabe que o Boto é o cara que comanda o futebol. Então, num momento como esse, em que o Flamengo não tem ainda a assinatura da renovação de contrato com o Felipe Luiz sacramentada, além de ser algo inoportuno, você está gerando um elemento extra para aumentar a insegurança do torcedor em relação ao desfecho de todo o processo do planejamento para o ano que vem. Em outras palavras, não precisava disso, mas eu estou com você, Zé. Não é um jogador, não é para o torcedor chegar e fazer protesto na porta do clube e tudo mais. Ele apenas é o cara que toca o departamento, mas é importante para que as coisas continuem nos seus eixos. Rapidinho conclui, Bino, porque a gente vai falar do Vitão indo para o Flamengo. Boto foi muito bem no Flamengo na maior parte do tempo, mas a magia prometida na contratação dele não aconteceu, porque disseram que ele conhece muito o mercado europeu e que o Flamengo conseguiria buscar jogadores alternativos que não aparecem tanto, mas que resolveriam os jogos. Para mim, o símbolo disso foi Juninho Carabag. O Flamengo terminou o ano sem centroavante, tendo que improvisar o Bruno Henrique porque o Pedro se machucou. Ou seja, esses jogadores que o mercado não dá tanta queria contratar atenção, um jogador da segunda divisão. Isso não aconteceu, não funcionou. Ou seja, para gastar o que o Flamengo gasta com Samuel Lino, trazer o Jorginho, você não precisa ter grande conhecimento de mercado para trazer isso. Agora, ele é um bom dirigente, eu acho que ele é útil ao Flamengo, acho que o Flamengo é muito bom para ele e acho que o Flamengo, nessa dividida, tem muito mais força que o Boto. É isso aí, nação. Agora, falando do técnico Felipe Luiz. Olha só, tá tendo um entrave na negociação do Felipe Luiz, isso porque a empresária do Felipe Luiz, né, toda a comissão técnica, estão pedindo em média 2,5 milhões de reais para renovar com o Flamengo. Praticamente quase o mesmo salário do técnico Abel Ferreira do Palmeiras, né? E para um técnico que ganhou tudo com o Flamengo em 2025, eu acho que seria o óbvio poder honrar o técnico dessa maneira. Ele estava ganhando praticamente como suplente, um pouco mais de 300 mil reais. E agora exige um salário de um técnico à altura do Flamengo. Como, por exemplo, o Flamengo pagou horrores para o técnico Tite, que praticamente só ganhou o Carioca. Sampaoli, Paulo Souza, lembra do Paulo Souza, né? Vitor Pereira, pagou horrores, que não fizeram nada. Nada no Flamengo. Nada. E eu acho que após ganhar Brasileirão, Carioca, Supercopa, Libertadores e quase, bateu na trave, quase ganhou o Mundial de Clubes em cima do Paris Saint-Germain, foi nos pênaltis, né, a eliminação do Flamengo, a derrota do Flamengo. Eu acho que nada mais digno do que honrar um técnico campeão que fez história no Flamengo, tanto como jogador, como também como técnico. Então, cabe agora aos dirigentes do Flamengo poderem fazer a sua parte para poder renovar. Essa é a minha opinião, mas
Eu gostaria da sua, que você escrevesse nos comentários, deixasse a sua opinião. Talvez sua opinião seja diferente da minha, eu respeito também a sua opinião. A sua opinião é importante aqui no nosso canal, a sua participação é muito importante. Então escreve aí nos comentários e deixe a sua opinião. Mas para mim, já tinha que ter renovado com o Felipe Luiz já desde quando acabou a Libertadores. Já tinha que ter renovado. Eu acho que está deixando para a última hora, nesse momento que nós gravamos o vídeo, ainda é dia 26 de dezembro, faltam poucos dias para acabar o contrato do Felipe Luiz, e aí o Flamengo pode começar o ano sem técnico. E aí fica complicado. Vamos ver o que vai acontecer? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, não se esqueça, dá aquela moral como sempre, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.